Acho que agora nós podemos abrir para perguntas e respostas. E depois a Maria Grazia quer dar um recadinho para nós. E também quer dar o recado agora, Grazia? Vamos aproveitar? Aí depois nós vamos fazer também, a doutora Cari vai fazer a entrega dos certificados. E perguntas e respostas, quem quiser, fica à vontade. Aqui, ó. Esse aqui. Bom dia, sou meio envergonhada para falar, mas eu sou a Maria Grácia Percussi, voluntária da Abrela. Sou muito feliz de ser voluntária da Abrela, de frequentar a doutora Cari, de poder ajudar vocês e de poder colaborar um pouquinho para ver se a gente consegue esforços financeiros, que é o que é difícil nesse país. Então, nós estamos fazendo agora, para começar nossas atividades depois das férias, 2 eventos para a Abrela. Um vai ser na terça-feira, no dia 18 de agosto, ao 12h30, na rua Jacques Félix, na Vila Nova Conceição. Vai ser uma degustação que meu marido escreveu um livro sobre azeites, que também o azeite é muito importante para a saúde deles, né, doutora Maria? Porque o Luciano aprendeu tantas coisas, mesmo agora na Itália, que o azeite é vasodilatador, é anticancerígeno, é antidiabético, tem várias qualidades, assim, abaixa o colesterol. Então, todo mundo devia tomar uma colher de azeite de oliva em jejum todo dia, se pudesse. A gente toma, para ver se melhora um pouco. É difícil, no começo a gente olha para o azeite e passa até mal, mas depois faz bem. Então, nós vamos fazer esse evento para a Abrela e também para o setor das doenças neuromusculares, que eu também gosto de ajudar lá, porque aquela casa está ficando bonita, né? Eu não sei, eu não fui mais agora lá. Melhorou? Eu fiz o seu Valdir. Ele falou que a Élica está cada dia mais bonita. Agora eu não sei. Ele falou para mim. E depois nós estamos fazendo um evento maravilhoso, olha. Esse vai ser lindo, que o Guido Toto ele ajuda muito, né, doutora Cari? Ele abre a casa dele, ele é um artista italiano, um ceramista, então ele faz, já é o 10º ano que ele está fazendo para a Abrela. Chama Arte e Amor, então vai ser no dia 15 de setembro, 16 e 17, é na rua Quitanduba, 211, no Butantã. E o que ele faz? Ele pinta, ele trabalha o ano inteiro, ele não sai de casa e queima cerâmicas, porque ele trabalha sozinho praticamente. E ele dá 25% para a Abrela, isso ajuda muito. E esse ano a minha filha, que é muito bambambam também, tem bastante conhecimento, ela vai levar a turma dela. Então acho que a gente vai conseguir um bastante sucesso para poder melhorar o que a gente pode ir lá na sede, lá na Estado de Israel. Então, só isso que eu vou falar, né, doutora Cari? Um beijo para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Grácia. A gente agradece muito a Grácia, o grupo de voluntariados que nos ajuda, a Vera, que também está aqui hoje, porque a Abrela, ela é uma associação que vive de doações, ou de empresas, ou de pessoas, e muita contribuição tem vindo desde o início da associação com esses eventos que a Maria Grazia, junto com o grupo dela, organiza. Então, o evento do Guido é aberto, quem quiser pode visitar também, nós vamos divulgar no site, viu, Grazia? Tá bom? Tá joia. E esse evento do seu Guido Totoli, ele não é automatizado, ele é mecanizado, é manual mesmo, tá? Não tem outro jeito de fazê-lo. Em relação ao evento, vocês viram que está lá, é uma arte etrusca. Praticamente nós viemos desta história, história linda. Quando a dona Maria Grazia ela comentou a respeito do azeite de oliva, ele tem uma história muito linda na Grécia. Na Grécia, em relação à mitologia grega, aos deuses gregos, tinha que escolher alguém como patrona ou paraninfa de uma certa região, Atenas, a cidade mais importante nessa história da Grécia. Poseidon, homem, achando que era o mais esperto de todos, mais forte, mais inteligente, ele deu para os atenienses
um presente. O presente que ele cedeu foi a água, para ser o patrono de Atenas. Só que ele perdeu. Ele perdeu para a sapiência de uma mulher, que está bem representada em relação até nos slides do que foram apresentados aqui, naquele elmo. E aquele elmo ele vem da onde? Ele vem de Minerva, que é da Itália, e Minerva ela tem a sua representante, que é a deusa Atena. E ela deu para os atenienses um presente, e esse presente fez com que ela fosse considerada a paraninfa, a pessoa mais importante de Atenas, ganhando de Poseidon. O que ela cedeu? O azeite. Através do azeite, o alimento. Através do azeite, a possibilidade da luz. Porque colocando fogo nele, nós temos a possibilidade da luz. A luz para os humanos, o alimento para os humanos, não só a hidratação. Uma colherzinha de azeite ao dia, de qualidade boa. Boa. Dentro dessa situação. Daí a representatividade dessa arte toda, portanto não tem uma associação sem arte, não tem, portanto, qualquer reunião sem arte, ela está presente. E hoje aqui é a arte da comunicação, a arte da acessibilidade, a arte da manutenção de vida para os indivíduos presentes. Quando nós falamos a respeito de uma certa enfermidade, nós médicos, o que nós fazemos sempre? É o diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico, ou seja, a causa da situação. Através desse diagnóstico, a receita. O médico é treinado para fazer isto. Diagnóstico, receita. Diagnóstico, receita. O laboratório que trabalha, a indústria farmacêutica, ela trabalha para a receita. E o médico, ele trabalhou para fazer receita. E o paciente, por sua vez, ele é criado, treinado para receber receita. E se ele não sai daquele médico com 10 medicamentos, ele não fica satisfeito. Só que ele fica insatisfeito quando chega na farmácia. O custo daquela receita, e às vezes um certo medicamento, como o Rilutec, ele custa R$ 1.500. Um remédio que a doutora Marcela prescreve para uma doença de Pompe custa R$ 40 mil. É que ela é gastona, ela é rica. Então ela pode prescrever uma medicação desse porte. Talvez os medicamentos que o doutor Miguel, que vai propiciar, que nós tenhamos com terapia genética, vetor viral ou célula-tronco, eu não sei qual que é o custo dessa situação, mas ele não vai chegar barato. E nós temos também que mudar o nosso conceito. O conceito não é só de receita, o conceito é de qualidade de vida. Como é que a pessoa pode ter qualidade de vida? Especialmente o direito de ir e vir. E fazer com que o seu pensamento possa ser escutado sobre uma forma inteligente, sobre uma forma completa. Como é que você pode fazer com que o seu pensamento possa ser escutado? Foi apresentado aqui hoje diversas facetas para esta situação. E essas facetas propiciaram que nós estejamos aqui, apresentando, e ao mesmo tempo, 25, Tiago? 25 pessoas lá na internet acompanhando essa história toda. E pessoas pelo Brasil. Dentre essas pessoas, tenho certeza absoluta que o Chico Brito está lá. O Chico Brito da Paraíba. Convidaram-me para dar uma aula em Campina Grande. Eu só aceitei esse convite desde que me levassem à casa do Chico Brito. E eles me levaram à casa do Chico Brito. Foi um momento muito especial em minha vida. Um momento bastante esperto, bastante inteligente, que esse indivíduo propiciou para mim. Porque é uma pessoa que está tetraplégica, anártrica, disfágica, uma movimentação pequenininha dos olhos, vivo, completamente vivo, casado com a sua enfermeira, que se encontra. E ela é a cuidadora dele, ela é a companheira dele, e uma emoção enorme. Comunicação não está sendo feita através dessa forma. Por quê? Ele tem uma comunicação visual muito viva, e as pessoas que estão com ele conseguem, através de cartelas, uma comunicação muito rápida. Ele tinha um monte de perguntas para mim. Eu estive na casa dele, saí da casa dele, no dia seguinte, na internet, uma porção de coisas que ele escreveu a respeito desse momento. Só com a parte ocular. Quando foi comentado aqui a respeito dos olhos, eu não tinha pensado na resposta que a doutora Eliana ela deu. Quando eu comecei a trabalhar com esclerose amiotrófica, qual era o conceito? Doença degenerativa, evolutiva, irreversível e nada pode ser feito. E esse nada pode ser feito, vejam, já mudou bastante coisa. Hoje já temos uma medicação que consegue retardar a evolução da doença. Hoje já existem um monte de profissionais que trabalham, cada uma na sua etapa, para
tentarem propiciar melhor qualidade de vida para os indivíduos, da área da saúde, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeiro, psicólogo, educador físico, o engenheiro hoje, o matemático, o físico, o biólogo, biomédico, bioquímico, todos esses indivíduos procurando dar o quê? Melhor qualidade de vida para o indivíduo, para a sua família, para o seu cuidador. Esse é o objetivo da situação. E quando nós dávamos aula, nós falávamos, é a doença puramente motora. Ela compromete a motricidade, inteligência preservada. Isso é um castigo, será? Porque a pessoa vai se vendo, perdendo o movimento, e de repente aparece essa situação. Será que isso é um castigo? Será igualzinho aquela história do indivíduo, de repente ele se vê cercado por 50 índios? Aí, nossa, o que eu faço? Aqueles índios com cara não muito boa. Eu já estive no Xingu uma certa época. Aí ele escuta uma voz, essa voz fala, pega essa pedra e joga naquele indivíduo do meio que tem cara de chefe. Ele pega essa pedra e joga no indivíduo, aí ele escuta a outra voz de novo e fala, agora você está ferrado. Muito cuidado com as vozes que nós escutamos. E isso é muito importante, porque através dessa situação nós escutamos muitas vozes. São as pessoas que levam falsas promessas para nós. Tem tratamento de célula-tronco na China, é essa pedra. Aí tem um indivíduo lá, não sei o que mais, é o chefe que se encontra lá. Isso pode se voltar contra um indivíduo. Então nós temos que separar as coisas que são realmente terapêuticas para essa situação. Temos que estimular as situações terapêuticas para essa situação. E a parte cognitiva das pessoas, ela fica e continua preservada. A inteligência continua preservada. Se a inteligência fica preservada, ela não vai jogar a pedra naquele chefe lá. Ele não é bobo. Só que ele tem que aproveitar essa inteligência toda, para que a qualidade de vida ela venha. Aí vem uma outra particularidade no indivíduo com esclerose lateral amiotrófica. Alguém comentou, seu Antônio, um sorriso lindo da minha esposa. E é verdade, a gente se apaixona pelas pessoas, a gente é apaixonado pela figura que é a esposa do seu Antônio Vicente. E essa é uma particularidade da pessoa com esclerose lateral amiotrófica, e talvez isso justifique essa reunião nesse dia. Nós nos apaixonamos pelas pessoas. E é uma empatia muito intensa que apresenta. E essa empatia, ela é visual também, com a parte ocular. Nas nossas aulas, nós falávamos, a consciência é preservada, e a motricidade ocular extrínseca também é preservada, assim como o esfíncter, ele é preservado. E se vai fazer um trabalho de comunicação, como que foi comentado aqui hoje, com essas interfaces todas, a utilização do esfíncter anal não é muito inteligente para fazer o estudo. Portanto, nós vamos fazer o estudo com motricidade ocular extrínseca. Só que conforme as pessoas elas vão vivendo mais tempo, vai aparecendo alteração ocular também. O músculo, na verdade, ocular, ele não é completamente preservado. Só que a alteração dele é mais tardia que aparece. Eu não tinha uma explicação para essa situação. Por quê? Para fazer uma movimentação, nós temos que pensar e acionar a área motora, que vem da região cerebral. Você imagina, quero mexer minha mão direita. Então é acionada, aquele neurônio é acionado, aquele impulso elétrico, ele caminha, ele cruza para o outro lado e vai fazer um contato na medula, que vai estimular o nervo, que vai fazer a movimentação. Ela trouxe uma explicação interessante. Para os músculos oculares, não tem que pensar. É só olhar. A parte sensorial, toda a explicação que ela deu, faz com que isso aconteça de uma forma quase que reflexa. Talvez preservando os músculos. Talvez preservando os nervos. E assim eles gastariam menos energia. Talvez explicando por que eles são mais resistentes à agressão. Dentro da parte esperta, trabalhar com esses músculos é interessante. Não só para a comunicação, mas para a acessibilidade também. O Roberto esteve num congresso na Irlanda. A Irlanda tem, lá em Dublin, tem várias histórias interessantes. Uma delas é o Guinness, né? É o Guinness Book que apareceu. E tem as cervejarias irlandesas. E no congresso lá da Irlanda, ele trouxe um treinamento que foi feito com um paciente. É um paciente tetraplégico, anártrico, disfágico, que ele chega lá com uma cadeira toda especial, comandada por ele, só com interfaces, que custava o negócio todo uns $100 mil, era isso, né? Mas totalmente autônomo, esse indivíduo. E o Beto tentou fazer a comunicação que ele conseguia fazer com os olhos. Ele era mais esperto que você, né? Bem mais esperto, bem mais rápido que o Roberto.
E o indivíduo já com alteração de motricidade ocular extrínseca, só que ele tinha a velocidade de utilização das interfaces muito mais rápida do que ele tinha, é o treinamento. Portanto, não tem, de jeito nenhum, a possibilidade de desenvolver qualquer situação terapêutica se não houver, de outro lado, a potencialidade do treinamento. Para mostrar onde estão os problemas nossos que aparecem. E esse indivíduo demonstrando essa situação. E nós estamos num outro momento. Esse momento da neuromuscular, da Abrela, da USP, da Politécnica e outras universidades que podem vir, para que nós tragamos para os indivíduos essa possibilidade do ir e vir melhor, que a nossa comunicação, através das ondas do pensamento, elas possam trazer benefícios para todos os indivíduos. Quem tem alguém em casa com essa dificuldade, sabe quão bom é quando nós temos qualquer outra situação que facilite a nossa comunicação. Um dos piores problemas que nós podemos ter é a dificuldade da comunicação. Não tem dúvida. A dificuldade de comunicação ela é terrível. E o pior ainda é quando nós tentamos adivinhar o que as pessoas estão pensando, o que elas estão querendo. E nós não damos tempo para interpretarmos aquele momento para os indivíduos, para que nós entendamos o que realmente eles querem. E daí eu parabenizo muito as pessoas que estiveram aqui hoje apresentando essas situações, porque é possível. E é possível com alta tecnologia, dentro do slide que foi apresentado também pelo Wagner, sob uma forma barata. Porque aquela nossa moça ali, ela é judia, e o grande problema dela, ela fala, não, isso é caro. Mas, Adriana, custa R$100, mas é caro. Então, ou seja, tem que ser barata aquela situação para ficar disponível para todo mundo, para todas as pessoas. Então, por gentileza, eu abro para vocês, que vocês façam perguntas às pessoas que fizeram a apresentação hoje. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Akari. É o seguinte, o meu esposo, ele tem ela há quase 15 anos. E só agora ele está internado e assim, ele está internado no PS do Hospital das Clínicas. E estamos pretendendo transferir mesmo, porque ele não pode ficar lá. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor. Todos os hospitais da rede pública do SUS, eles têm profissionais que entendem, que compreendem, que sabem lidar com ela? Só vou solicitar, por gentileza, que as pessoas, ao fazerem perguntas, como está sendo tudo gravado ali, que elas se identifiquem. Porque nós somos todos uma família aqui. Então, meu nome é Dirce Rodrigues Alves e meu marido Gilberto Prodóximo, e a paciente faz tratamento nas clínicas com o doutor Dagoberto, e já tem ela há quase 15 anos. E eu, assim, sempre me preocupei, desde que descobrimos que ele tinha ela, eu e meu marido, nós procuramos, assim, viajar, sorrir, fazer churrasco, brincar com a família. Eu nunca dei, assim, muita importância, apesar dos remédios, e apesar de tudo, e apesar de acreditar que a ela é uma doença. Então eu procurei, assim, viver intensamente, todos os dias, como se fosse o último. Só que agora eu tenho que me preocupar, porque agora meu marido precisa porque está doente, fez traqueostomia. E eu sei, a comunicação, como a doutora Akari disse, é mais difícil, porque eu saio de lá e eu preciso estar lá com ele. E ele precisava responder, e ele não responde, então isso me deixa muito aflita. Então, assim, e ele precisa sair de lá, ele precisa ir para um outro hospital, para recuperar, para depois ele ir para casa. E quando ele for para minha casa, eu vou amar, e vou fazer de tudo que eu puder. Mas é assim, por isso eu pergunto, na rede pública,
Existem profissionais todos que podem cuidar dessa doença? Em relação aos comentários da Dirce, primeira coisa, o que está escrito em livro. Quando nós escrevíamos, falávamos, dávamos aula na situação, nós dávamos prognóstico. Qual que é a expectativa de vida? 2 a 5 anos em média, tal. Isso é verdadeiro? Para a estatística é. Para o indivíduo, não. Para o indivíduo é completamente não adequado a essa situação. 15 anos. Qual que é o problema de Stephen Hawking hoje? Quando aos 21 anos de idade ele teve o diagnóstico de ela, diziam a mesma coisa. 1964. Faz 45 anos. Continua vivo. Qual que é o problema dele? Os médicos que prognosticaram morreram. 4. Também, né? 4. Então, por favor, não deem prognóstico, que é azar da situação. Dá azar. Em relação à parte médica, quando nós começamos a trabalhar em relação à esclerose lateral amiotrófica, nós tínhamos que explicar para os profissionais que estavam lá no pronto-socorro. Olha, ela é isto, começa no primeiro neurônio, segundo neurônio, leva a fraqueza, leva aumento do reflexo e tal. No primeiro simpósio de esclerose lateral amiotrófica, ela é isso, tal, não sei o que mais. Segundo simpósio, ela é isso, não sei o que mais. Nós já estamos num momento diferente. Nós estamos no momento não mais de informar o que é a esclerose lateral amiotrófica. Nós estamos no momento de entender o que é a esclerose lateral amiotrófica em relação às suas causas. Quais são as causas? Que é a parte biomédica, de biologia, de química, de física. Quais são as causas de esclerose lateral amiotrófica? Nós estamos num outro momento de tratamento. E tratamento não só de medicamento, ou terapia genética, ou célula-tronco. O tratamento sob uma forma mais completa. Nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, e as acessibilidades, interfaces todas. É um outro momento que nós estamos. Mas ainda, na rede pública, nós não temos todos os profissionais. E esse é o objetivo de uma reunião dessa, de estimular pessoas, estimular centros, para que criemos indivíduos ligados a essa situação, em todas as interfaces, em todas as situações. Numa situação de pronto-socorro, qual que é a pessoa mais importante para tratar, por exemplo, esse tipo de situação? É o médico? Não é o médico. Aí vem o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, alguém ligado à parte de comunicação, para fazer com que essa pessoa seja retirada daquele pronto-socorro o mais rapidamente possível. Aonde? Para sua casa. Mas para chegar em casa, tem que ter condições. Então não dá para chegar e colocar em casa sem condições. A rede pública ela tem que dar uma resposta para isso. Que é o próximo trabalho. Que é o home care, assistência domiciliar à saúde. Ou seja, nós temos que acionar. Como é que se melhora isto? Quando o usuário começa a insistir com uma mudança para uma melhora. O usuário somos nós. Se nós ficarmos sem procurar uma solução, nada melhora. Não tem nenhuma melhora para esta situação. Se nós ficarmos acreditando que aquele político que está ali está fazendo só o bom, tudo de melhor, não vamos mudar nada. Nós temos que trazer os recursos para a situação. Como é que nós trazemos? Nos envolvendo. Não tem outro jeito. É o envolvimento pessoal, o envolvimento da família, daquele núcleo de pessoas, da sociedade, é que as coisas são mudadas. Eu não tenho dúvida, hoje, nós estamos muito melhor do que há 10 anos. Muito, muito, muito melhor do que há 10 anos. As pessoas já sabem do que se trata, já não é uma novidade mais. No comecinho, no pronto-socorro da Escola Paulista de Medicina, nas papeletas de enfermagem, estava escrito assim, olha, paciente tetraplégico insensível à dor. Não é insensível à dor, ele tem todas as dores, físicas, psicológicas, espirituais, todas. Só que as pessoas estimulavam, não reagia, é insensível à dor. Olha que absurdo. Hoje não. Hoje já há uma diferença muito grande. E até na hora de se comunicar. Tenho uma situação muito interessante. De uma senhora com esclerose lateral amiotrófica, tetraplégica, anártrica, disfágica, ou seja, estado terminal. Nós temos esse conceito, estado terminal. O que é estado terminal? É um conceito horroroso, mas era um estado terminal. E ela teve mais uma outra doença. Não contente só com esclerose lateral amiotrófica, ela jogou uma outra pedra. E essa pedra chamada pancreatite, necrohemorrágica, é 99% de óbito. E ela foi para a UTI porque o esposo levou-a para a UTI, porque não sabia do que se tratava.
Chegando na UTI, olha, é uma pancreatite necrohemorrágica, essa é uma situação mortal. Ela lá na UTI, e assim, nas passagens de plantão, o responsável falava o seguinte: essa é uma senhora SPP. Eu não sabia que era SPP. Poderia ser serviço privado, público, qualquer coisa desse tipo assim, né? Poderia ser o São Paulo, não sei das quantas, tal. Aí, SPP. Ela começou a perceber que o SPP, ela estava internada, e a comunicação dela era muito dificultosa. O SPP era o seguinte: se tiver qualquer intervenção nessa pessoa, ou seja, qualquer problema com essa pessoa, não faça intervenção, porque deixa morrer quietinho, sossegadinho. Ela percebeu isso porque o do lado, que tinha um problema grave, eles falavam SPP, ninguém fazia reanimação, quando parava. Aí o outro do lado, que falecia, assim ela passou uma semana, um mês, 3 meses na UTI. E ela, insistente, não morreu. Teve alta. Chegando em casa, agitada. E só a fonoaudióloga dela conseguia comunicar-se com ela. Só. Aí a fono foi lá, tal, qual que era o negócio? Ela queria acionar a parte médica. Ela queria entrar na justiça contra a parte médica. Qual era a razão? A vida era dela. A vida era dela. A vida não era daquele profissional que decidiu que era SPP, não dando uma condição para ela. E ela continuou viva, ela continua viva pela autonomia dela, pela vontade dela. E ela achava que ninguém poderia tirar a possibilidade de ela continuar viva, não importando a limitação que ela tinha. E foi feito um processo a respeito disso. Ou seja, é um outro detalhe. Como é que você respeita a autonomia da pessoa? Se ela tiver comunicação. Em relação a essa história toda que nós estamos fazendo. Nós temos que arranjar uma forma que essa pessoa se comunique sempre, da melhor forma possível. Portanto, em relação ao seu esposo, o que nós estamos tentando fazer é criar em vários serviços, núcleos. Não só aqui em São Paulo, mas em várias partes do Brasil. E a Élica, até em relação a esse mecanismo feito, apresentado pelo pessoal, o Élica System, nós vamos mudar para Élica System, tá? De comunicação. Tá, Adriana? Então, vai ser o Élica System aí. E a Élica, o Abraão, o Roberto e outras pessoas, a Tatiana, essas pessoas estão viajando o Brasil todo. E estão estimulando no Brasil a criação de centros para essa situação. Para as pessoas que elas, naquele local onde elas vivem, que elas possam ter o acesso a essa parte terapêutica. Meu nome é Graça Provenzano, eu estou representando meu irmão de Piracicaba, que tem essa doença ele está na cama, também já não fala mais, é só por através de tabelinha, né? Mas ele fez essa pergunta, ele pediu, eu vou falar na íntegra assim como ele pediu. No Japão estão implantando um eletrodo no diafragma para estimular seu funcionamento. Ele queria saber do senhor, doutora Cari, o que o senhor acha disso? Só isso, obrigado. O irmão dela é um outro batalhador, é um vencedor. É um indivíduo que estimula muito a gente. E tem aquela outra característica que eu comentei com vocês. Pessoa linda, maravilhosa. Tá? O que ele está comentando, não sei se vocês têm trabalhado com isso. Qual que é um outro problema em relação à esclerose atraumiotrófica? Um deles é a comunicação, o outro é a respiração. Como manter a respiração sob a melhor forma possível. BiPAP é uma delas. O Coffee Assist ajuda na respiração. Só que, será que se nós estimularmos o nervo, só esse estímulo não faria o pulmão funcionar? Que são esses marcapassos que têm sido utilizados. Qual é o marcapasso de coração? Em vez de implantar para estimular o nervo do coração, o implante é no nervo que estimula a respiração, que é o nervo frênico. Tem um grupo nos Estados Unidos que faz essa situação, não só no Japão, também. Ainda eles não encontraram a melhor forma, o melhor marca-passo, a estimulação para essa situação e segurança, porque eventualmente o diafragma ele pode se romper também. Seu estímulo ele passa do ponto. Mas tem sido muito bem documentada essa história toda, e isso vai chegar para a gente. Nós vamos chegar num dia que vamos trabalhar com fiozinhos. Talvez não necessite fiozinho mais, com a telemetria, tal, não sei o que mais, alguma coisa que dê um choque especial, como se fosse um Bluetooth. Nós vamos chegar nessa situação.
para melhorar a respiração. Então, aí não seria para comunicação, seria a respiração. Pode ser qualquer pessoa com problema respiratório. Agora, o grande problema do enfisema não é o músculo, é o pulmão em si que é doente. É o alvéolo que não respira. Então, precisa ser criada uma outra forma para tratar o enfisema. Mas existem outros indivíduos com outras enfermidades, cujas enfermidades elas evoluem com problema respiratório. A distrofia muscular de Duchenne. Aquela doença que compromete as crianças, elas perdem a sua marcha aos 12 anos de idade e elas vão morrer de problema respiratório aos 19, 20 anos de idade. Se criarmos esses mecanismos, pode ser que nós prolonguemos mais a vida com qualidade. Vocês querem comentar alguma coisa em relação ao marca-passo? Não? Não? Tá. Acho que a gente vai... A Vânia, tem mais alguém? Porque a gente está meio atrasado com o horário. E ainda temos que ir para o nosso lanche e o pessoal precisa fechar aqui, tá bom? Uma pergunta, doutora Cari. Eu sou Sidney, né? Minha mãe tem, acho que ela faz 1 ano e meio. E eu queria saber, assim, sobre... meio fatalista, assim, ó, a tecnologia assistiva, ela é fatalista, assim, no sentido de ser para todos os pacientes que tem todos os tipos de ela, ou é só para, assim, ou, por exemplo, quem tem bulbar, em algum momento fica a exceção? Existe esse tipo de diferenciação, doutor? Obrigado. Essa tecnologia que foi comentada aqui hoje, eu acho que para todo mundo. Desde a sua casa, desde o automóvel, desde da comunicação, para a respiração. Nós estamos chegando a esse momento. É um outro momento. E tudo isso é feito para a facilitação do dia a dia do indivíduo. Então não é só a casa inteligente. É a casa inteligente, é o hospital inteligente. O hospital não é inteligente, é um local muito burro, por sinal. E nós somos cabeça duras, não é possível. E o pior ainda é quando nós não aceitamos mudanças dos nossos conceitos. E como é que você muda conceito? Através dessas reuniões. As pessoas trazem conceitos novos, informações novas. E através dessas informações, a tecnologia ela chega na nossa vida. Ela chega de uma forma intensa. Nós não percebemos isso. Quanto que ela mudou? Se alguém que tenha ficado... Tinha um quadro no Jô Soares, muito antigo, de uma pessoa que acordava 10 anos depois. Uma pessoa que tenha ficado nos últimos 5 anos em coma profundo, ao acordar, essa pessoa não vai conseguir viver hoje. Com as nossas informações, o celular. Imagina, pega o celular, tá, não sei o que a mais, de repente vem um texto no celular. Quando eu vi o primeiro fax na minha vida, o papel saindo lá, eu falei, isso aqui é do diabo. Não é possível. Não é possível. Não dá para explicar esse negócio aqui. Não dá. O cara tá do outro lado lá, tá saindo aqui, tal, que o cara quer ainda. Não dá para acreditar num negócio desse. A vida hoje é complicada. E os bancos se aproveitam, né? Os cartões de crédito, fazendo com que a gente pague, gaste, tal, não sei o quê. É coisa do diabo mesmo. Você já começa a orientar desde o começo. E vai passar informação. Por isso que os folhetos, eles não são específicos para um indivíduo. Eles são folhetos informativos gerais. E nós tentamos nos enquadrar dentro daquela necessidade. Onde é que nós precisamos. Lógico. Complementando Sidney, apesar de ser para todos, o terapeuta que conhece a tecnologia, ele tem que conhecer o paciente para saber qual que é a melhor tecnologia naquele estágio da doença. Como a doutora Cadi já falou que eu sou muito econômica, eu acho que assim, a gente já tem que investir, se é para investir a longo prazo, é algo que já tem dado certo.